orar, porque precisamos estar entregando nossa vida nesse momento agora, porque nós prestaremos um culto ao Senhor e a Deus, e esta igreja que está aqui para anunciar a palavra dele até que ele venha. Amém? Amém. Vamos fechar nossos olhos? Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui com os irmãos e nossos amigos. Que o Senhor nos conceda a verdadeira paz, conforme nós lemos aqui, e que esta igreja tenha a missão de levar esta verdadeira paz a todas as nações, e que possamos cumprir, ó Deus, este mandamento e fazer discípulo de todas as nações. Graças te damos por este momento, que o Senhor aceite o nosso louvor, nossa gratidão. Ouça, Senhor, a nossa oração pela misericórdia, pela compaixão do Senhor. Que o Senhor trabalhe em nossos corações nessa noite, através do Espírito Santo de Deus. Oramos ao Senhor pela irmã Débora, oramos ao Senhor pelos irmãos que se encontram enfermos, aqueles que também não puderam estar aqui, a trabalhos e outras atividades. Que o Senhor guarde cada irmão, repreenda as enfermidades, aquelas que estão cometidas de enfermidades, que o Senhor venha trazer cura a cada um desses irmãos. Oramos também pelo Brasil, pelo nosso país, pela nossa pátria. Que o Senhor abençoe este país, que este país seja abençoado e volte a crescer, e volte, Senhor, a gerar empregos, trazendo, Senhor, a libertação total desta opressão, de todos os sentidos políticos, de vírus, de enfermidades, etc. Que o Senhor venha trazer a nós alegria e estarmos glorificando o Senhor. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Mateus 11, versículo 28, 29 a 30, vai dizer assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que o Senhor abençoe esse momento, a leitura da palavra de Deus. Então vamos compreender um pouquinho, andar um pouquinho nesse contexto. Em que momento Jesus disse isso? Lá em Mateus capítulo 11: vocês venham a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Bem, o Mateus é um livro que ele faz a transição do Antigo Testamento para o Novo. Mateus tem a missão no seu livro de conversar com o público judeu. Então ele tem uma narrativa diferente dos outros, assim como também os outros falam, tem objetivos diferentes dos evangelhos. Mateus aqui ele está olhando para aquele chamado de Jesus. Então, se você for olhar esse capítulo 11, os versículos 28 a 30, você tem que ir lá atrás do Sermão do Monte, capítulo 5. Você tem que ler esses 3 versículos aqui com a primeira visão no capítulo 5 de Mateus. O capítulo 5 de Mateus é o início de uma série de sermões que Jesus começa a pregar, que nós chamamos o Sermão do Monte. E dentro desse Sermão do Monte, Jesus ele faz algumas correções teológicas, algumas correções de pensamentos. Em muitos momentos nós não vamos pregar sobre o Sermão do Monte, mas eu só quero alertar os irmãos, alertar a todos que, para lermos bem o capítulo 11 de Mateus, seria necessário fazer uma rápida leitura do capítulo 5 de Mateus, para entendermos o capítulo 11, dos versículos aí de 28 ao 30. Então, nós acabamos então de verificar como ler esse capítulo. Então, Jesus vai dizer: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Jesus faz um convite
a você e a mim, e o leitor aqui: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Muito bem, esse cansaço aqui não é o cansaço do seu dia a dia, do seu trabalho. A sobrecarga aqui é uma outra sobrecarga. Isaías capítulo 53 vai dizer que Jesus Cristo, Ele estaria levando todas as nossas enfermidades, nossas feridas sobre a cruz. Meu avô sempre explicava que tinha uma ferida no animal, bem grande assim. Eu perguntei o que dava aquela ferida, no animal. Quando eu era criança, eu perguntei isso para ele. Aí ele explicou que devido o atrito da sela com o animal, então o animal ele acabava sendo machucado, Então a gente colocava sempre uma manta primeiro, depois a sela em cima para não ferir o animal. Isaías 53 ele fala que Jesus levou todas as nossas feridas, nossos machucados, nossas enfermidades. Pode ser essas feridas também, física, mas o que Isaías 53 está dizendo é que ele levaria a enfermidade maior. A nossa enfermidade maior não é essa que você vê, mas a enfermidade do distanciamento de Deus, que é o pecado. A maior enfermidade é o distanciamento de Deus, não é a ferida física. Dito isso, então, através do livro de Isaías, voltando para o convite de Jesus então faz um convite especial em tempos diferentes. Não sei se você observa, mas nós estamos vivendo momentos diferentes hoje. Momentos ímpar, momentos amargos, momentos de grandes confusões. Você observa que na mídia, hoje não temos mais essa mídia tradicional, já está bem, está muito já desgastada, mas no geral, no mundo todo, você observa que existem muitos conflitos de ideias, muitas informações erradas para confundir muita gente, que se dá a ideia do termo fake news. E o que entende então? O texto é um convite especial em tempos diferentes. Jesus também estava vivendo momentos em tempos diferentes. Quando Jesus fez esse convite: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eram tempos também de guerras e de aflições, de conflitos. Nós temos o histórico, a historicidade da chegada de Jesus. Haviam muitos conflitos ali naquelas terras onde Jesus andou, onde Jesus estava desenvolvendo o seu ministério. Mas Jesus então resolve fazer um convite específico, individual, para cada pessoa: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Da onde que vem esse alívio? Lá no Salmo 23 está escrito: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas no Salmo 23 também está escrito que a ovelha encontraria pastos verdejantes, encontraria água para beber e satisfaria sua alma. No contexto aqui de Mateus, Jesus está dizendo que Ele vai aliviar, trazer alívio. De que forma Jesus traria alívio? Trazendo água para beber, porque Ele diz: eu sou a água, quem beber de mim jamais terá sede. Alívio da alma. O que é o alívio da alma? Vai de encontro de uma alma agonizada, de uma alma sem refrigério, como diz lá no Salmo 23. O homem sem Cristo é uma alma que agonia o tempo todo.
ele vai na busca de muitas coisas, de esportes, de pesquisas, escreve livro, pratica esporte, faz várias coisas, lê filosofia, procura livros de autoajuda, mas a sua alma continua agoniando em todo o tempo. Por quê? Jesus está dizendo: olha, esse alívio aqui é o alívio que somente o Filho de Deus pode trazer para cada alma, para cada ser humano. Nenhuma leitura pode trazer, nenhum esporte pode trazer, nenhuma riqueza. Você pode ser trilionário, multimilionário, mas se você não tiver esse alívio, e se você não aceitar esse convite, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, você não será aliviado. Essa queimadura, essa agonia será constante no seu peito e você vai agonizar, porque sem Cristo não há maneira nenhuma de se auto-aliviar. Nós não conseguimos nos aliviar nem mesmo dos nossos problemas no nosso dia a dia. Jesus está dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados, tomai sobre vós o meu jugo. Que jugo é esse que Jesus está dizendo? Que jugo seria esse? O jugo dele é leve, super leve. Vamos traduzir aqui de outra maneira: o que você carrega dentro de você? É um peso, é uma tristeza muito grande, talvez do abandono, talvez de palavras que foram ditas, não pensadas, talvez a maneira que foi criado ou criada. Que tipo de jugo se carrega? Jesus está dizendo que Ele alivia. Tomai sobre vós o meu jugo. O que estava à espera de Jesus? Quando Jesus disse isso, o que mais Jesus poderia carregar? A cruz de Cristo, a morte, vencendo a morte, vencendo os aguilhões da morte, vencendo o desafio da morte. O que Jesus poderia mais estar dizendo a respeito desse jugo, desse peso, desse vácuo da alma? Porque se você estudar a história, muitos homens estão à procura desse alívio. Muitas pessoas, multidões, estão apertadas à procura desse alívio. E o texto, os evangelhos narram que quando Jesus estava no seu ministério, havia uma multidão de pessoas que estavam atrás de Jesus para aliviar as suas almas, mas muitas pessoas não conseguiam e não conseguiram aliviar as suas almas. Por quê? Porque ele não aceitou o convite: vinde a mim todos que estáis cansados. Embora Jesus estivesse a metros, embora Jesus estivesse próximo, mas não aceitou o convite: vinde a mim todos que estáis cansados. Porque esse convite de Jesus não é um convite muito fácil de se estabelecer. Vinde a mim todos que estáis cansados. Jesus disse a Mateus, venha após mim e eu farei de você um grande discípulo. Esses convites, normalmente, eles não são fáceis, porque é necessário que você tenha uma decisão exata. Você precisa tomar essa decisão e de ir, porque o cristianismo não se baseia apenas em leituras, em autoreflexões. O cristianismo, ele baseia
onde você se encontra na história, você está na história. Você precisa estar na história. Você não está como espectador. Você não está assistindo um filme. Não. O cristianismo é algo para você viver e praticar o que está sendo dito. E Jesus está dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados. Até que muitas pessoas gostariam de ser aliviadas. E a multidão estava atrás de Jesus para apenas receber os milagres de Jesus, os benefícios dos milagres. Infelizmente, há muitos crentes, muitas pessoas dentro da igreja, que frequentam a igreja há anos, estão atrás dos benefícios dos milagres de Jesus, mas são meros espectadores, ainda não experimentaram o alívio da sua alma lá dentro do seu ser, porque o Espírito Santo, quando ele entra na sua vida, ele lhe dará uma outra condução, e todo esse alívio será dado, e todo aquele jugo será tirado, toda aquela enfermidade será levada, porque o texto diz que somente os mansos e os humildes de coração achará descanso. Os mansos e os humildes de coração achará descanso. Isso está tudo lá no Sermão do Monte. Isso está tudo conectado com o Sermão do Monte. Bem-aventurados são os humildes de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados sois vós, que achareis descanso para vós. Então, esse discurso está muito conectado com o Sermão do Monte, porque quem proferiu o Sermão do Monte? Jesus. Esse discurso é dado, esse discurso é falado, mas não apenas como um meio frustrante. Agora Jesus Cristo está dizendo que agora a prática do cristianismo é outro. Bem-aventurados os maus de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os humildes, porque verão a Deus. São humildes de coração. O contrário da humildade é a arrogância. Os arrogantes não entram no reino dos céus. Jesus está dizendo isso. E você será só aliviado quando você tirar a arrogância. Você será aliviado quando você não tiver mais esse preconceito. Há muitas pessoas que têm preconceito. Preconceito da religião, preconceito de religião, preconceito de Deus, preconceito de Jesus, preconceito de crente, preconceito de sei de quê. Então isto traz prisões. E as pessoas não são aliviadas porque não há como ser aliviada. O Spurgeon, pregador do século XIX: o homem depende da graça de Deus em Cristo para todo o conhecimento espiritual. Este homem será aliviado só apenas quando a graça de Deus inundar seu coração. E todos nós dependemos dessa graça para termos a visão espiritual. Sem essa graça nós não conseguimos ver, não conseguimos enxergar. Somos cegos, temos olhos, mas não vemos, tem nariz, mas não tem oxigenação, tem ouvido, mas não ouve. Lá em Isaías está escrito isso. Então o Spurgeon está dizendo: o alívio dos fardos criados pelos homens. Esses fardos muitas vezes são criados por nós mesmos. Tem pessoas que se compadece e vive assim a vida toda. Coitado de mim, coitado da minha vida, a minha vida foi uma desgraça, eu preciso. Então pessoas que sempre estão precisando carece desses assuntos, e são fardos que foram criados. E às vezes nós mesmos criamos nossos fardos. E às vezes os fardos são dados a nós no meio do caminho. Nós levamos esses fardos. Não importa a maneira que esse fardo está vindo ou veio.
Importa que Jesus Cristo está dizendo: eu aliviarei. É a palavra. Eu os aliviarei. Uma metáfora judia relacionada com disciplina e discipulado. Entre aspas, põe o seu pescoço sob o jugo e deixa a sua alma ser instruída. Isso é uma metáfora judia. Então, para quem nasceu na roça sabe que quando se tem juntas de boi e se coloca uma canga sobre os pescoços do boi, você bota, tem que ser de 2 em 2, né? Uma canga de um lado do outro, ali no meio vai uma corrente, engata no carro de boi e o boi puxa aquela canga, que nós chamamos de canga aqui no Brasil, né? Mais que um jugo que se coloca no pescoço, né? Ali. E Jesus Cristo está dizendo que, chegando a esse ponto, Ele aliviará, né? Então é muito interessante quando nós olhamos para Cristo, o alívio é imediato, é melhor que qualquer medicamento da alma, é melhor que qualquer tratamento psicológico, porque Jesus Cristo Ele consegue, Ele dá o alívio que nós estamos necessitados. Quando o convite de Jesus, então, voltando ao convite de Jesus, vinde a mim. Jesus faz vários convites na Bíblia para você, para todos nós. Esses convites muitas vezes não são fáceis, como eu disse. Por exemplo, Ele disse: olha, vocês precisam andar comigo, mas eu vou dizer um negócio para vocês: a porta é estreita, a porta é muito estreita. Por isso que Jesus está dizendo que não é muito fácil andar com Jesus. Por isso que a Bíblia diz que não é muito fácil andar com Ele. Porque a porta é estreita, meu querido. As lâmpadas precisam estar acesas. Existem muitas advertências nesse sentido. E quando Jesus está falando assim, que a porta é estreita, no primeiro século, no segundo século, nos primeiros tempos da igreja, as coisas não foram muito fáceis. Nós tivemos muitos crentes sendo jogados em tachos quentes de óleos ferventes. Muitos crentes que eram jogados nas arenas eram comidos por leões. Muita gente foram sacrificadas, porque a porta é estreita. E quando a coisa estava apertando, muita gente que não era de verdade cristão fugia. Muita gente que não era de verdade cristão negava que era seguidor de Jesus. Então por isso a porta é estreita, por isso a porta é difícil, de difícil entrada. Então, seguindo aqui a linha do pensamento do texto: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, olha, os humildes de coração achará descanso. Agora Jesus falou: vocês acharão descanso, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que manifestação maravilhosa de Jesus, quando Ele disse: olha, o meu fardo, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Não há mais o que pagar. Romanos diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus, que a lei não era suficiente para salvar, mas que a graça, vindo a graça através de Jesus, esta graça e a misericórdia de Jesus nos fez então aliviados, porque o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Irmãos, Jesus não é pesado. O que deve ser anotado e observado é que muitas religiões fazem com que o cristianismo fique pesado demais.
e as cargas são muito grandes e exigentes para ser carregadas. Só que o cristianismo, ele vira dobradiça, ele tem outra vertente, ele não é mais sacrificial. Agora o fardo é leve, o alívio da alma é leve. Não mais pagar a promessa, não mais andar na lei, não mais andar pesado. Então nós temos o alívio completo na nossa alma. E todos que estão sobrecarregados, esgotados, estressados, então nós temos pecados, culpa, pavor, remorso, medo de morte, ansiedade, ambição, calúnia, pobreza. Isso aqui tudo faz parte de um peso, de um jugo. Isso aí que o texto está produzindo. O convite ao descanso. O convite ao descanso é a suspensão definitiva da pena, com a graça de Deus. Não há pena mais, não há mais peso pesado. Eu vos aliviarei a consciência, o perdão, a mente aprisionada. Tem muitas mentes aprisionadas em todos os sentidos, e Ele vai estar aliviando. Então, no sentido assim, não existe uma igreja perfeita, não existe nenhuma denominação perfeita para você seguir. Nós só sabemos que há um Cristo, há um Deus perfeito, o Filho de Deus que não pecou, não teve pecado, e que traz o alívio para nossas almas. Talvez você esteja esgotado da religião. Eu lendo um livro agora há pouco tempo, o autor dizendo que há muitas pessoas decepcionadas com a igreja. Mas na verdade essas pessoas não estão decepcionadas com a verdadeira igreja, que é a de Cristo. Mas estão decepcionados com, muitas vezes, é o caso de muito fardo, de muito jugo dentro da religiosidade. Também não estou dizendo que é muito fácil, não é muito fácil você seguir de forma regulamentar uma igreja, você sendo sério, porque muitas vezes as pessoas hoje, elas têm a igreja como um lugar assim de encontro, um lugar social, às vezes a igreja não é nada disso. A igreja é um lugar em que os santos se reúnem para adorar e glorificar a Deus, estudar a Bíblia. Não é lugar de diversão, é um lugar que você pode utilizar para vários meios, várias maneiras de introduzir a palavra de Deus de maneira alegre e feliz. Aqui também não é um campo da funerária, onde as pessoas estão aqui o tempo todo com pesar, com os olhos pesados, com caras fechadas, né? Aqui não é um quarto escuro. O cristianismo não é um lugar obscuro. O cristianismo é um lugar de alívio, completamente alívio, e também de expressar a liberdade, né, que nós temos em Cristo Jesus. E eu vos aliviarei. A consciência está presa, aprisionada dentro do contexto aqui em que Jesus está dizendo: vinde a mim, vinde a Jesus, o Salvador. Jesus Cristo está dizendo: eu sou o Salvador, eu sou o Eterno. E Ele está dizendo aqui para você andar com Ele. Andando com Ele, com um coração humilde, você achará descanso para a vossa alma. O que se procura muito, na verdade, é o alívio da alma, mas não se acha muitas vezes. Às vezes você procura um livro, uma literatura, procura num jeito de ser, no estilo de vida. Tem gente que só pratica esporte, né? Você vê os esportistas aí, domingo, passando de bicicleta para lá e para cá, né? Outras pessoas só conversam de um assunto,
outros fogem para outros, mas o alívio e o descanso da alma, da vossa alma, só se dará em Cristo Jesus. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Em outras traduções, em algumas vai dizer sobrecarregados. Pode ser que então você esteja nessa rota de sobrecarregado e caminhando para a reta final desse texto, com este convite que muitas vezes Jesus expressa na Escritura: vinde a mim. Jesus está dizendo: venha comigo. Jesus disse à mulher samaritana que ela poderia pegar aquela água o resto da vida dela, que ela podia comer pão, amassar pão o resto da vida dela, mas se ela experimentasse do pão que alimenta a alma e bebesse da água que é da fonte da vida, jamais ela teria sede e jamais ela teria fome. Caminhando para essa direção, o convite de Jesus é para que você tome uma nova direção na sua vida. E essa nova direção, ela não é dada pelo pastor, ela não é dada pelo Papa, ela não é dada por nenhuma autoridade eclesiástica, religiosa. Nenhum guru tem autoridade de dar essa nova direção, mas a Bíblia aponta para uma pessoa, que é Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores. Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Cristo, o Filho de Deus vivo, pode lhe dar uma nova direção. E essa nova direção, ela não vem assim num livrinho escrito: primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, os guias da vida, os horóscopos, né? Tem gente que acredita nisso, né? Nessa intuição no horóscopo, né? Sendo que a Bíblia, a Bíblia condena esse tipo de leitura, né? A Bíblia diz que o futuro cabe a Deus, né? Não cabe a ninguém ficar olhando para cá, para lá, tentando sorte, etc. Mas isso aí é um outro assunto. Uma nova direção é dada. A partir do momento que essa nova direção é dada, o que é necessário fazer? Aceitar o convite. Está na cara no texto: vinde a mim todos que estáis cansados. Se vocês aceitarem este convite, vocês terão a humildade no coração. Toda maldade será limpa dos vossos corações, e vocês terão descanso para a vossa alma. O que está escrito no Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E lá no final do Salmo 23, o que está escrito? Certamente a bondade do Senhor e as misericórdias do Senhor lhe seguirão todos os dias. Então este é o convite. É o convite do alívio, uma nova direção. Eu estou precisando ser aliviado. Suspensão definitiva da pena. Essa suspensão, esse pecado, o sei lá o que você fez, o que você praticou, deixou de fazer, etc., será aliviado, porque a suspensão ela é definitiva. Por isso nós temos a palavra no livro de Romanos: justificados. Ou seja, a chancela foi dada, pum, carimbou, está escrito: fulano é justificado pela graça. Amém? Então nós somos aliviados pela graça de Deus. Por isso Jesus disse: vinde a mim. Ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados. E para você receber esse alívio, é necessário que você seja justificado pela graça de Deus. E depois da justificação é necessário a santificação. E depois vem a glorificação. O primeiro passo é que você seja justificado. E para você ser justificado, você precisa aceitar o convite de Jesus. É preciso deixar que Ele mude totalmente a nova direção. Por isso o título: uma nova direção será dada. Em Romanos capítulo 8 vai dizer que nenhuma condenação há
para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Ali naquele momento já foi dado a nova direção. Essa nova direção já está em circuito, ela já está em funcionamento. Então é necessário que veja isso, que entenda isso. Esse alívio somente o Filho de Deus pode ser dado. E nós podemos agora fechar nossos olhos, encerrando, e que você possa refletir nessa situação, entregando a sua vida, deixando que a sua vida seja guiada por um grande mestre, que é Jesus Cristo. E ele disse: venham e vocês serão aliviados de todas as coisas que traz amarras, que traz confusões para suas mentes, que traz agonia, que traz tristeza. Você será aliviado de todas as paixões, os desejos da carne, todas aquelas coisas que perturbam a sua alma, perturbam a sua vida. Todas essas coisas serão aliviadas. O fardo será tirado das suas costas, dos seus ombros, porque Cristo já levou estes fardos, essas pisaduras, essas feridas, como eu disse lá no início do sermão. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor fale em nossos corações nesta noite, que a Tua palavra entregue neste momento, penetre, entre, faça morada, e também que incomode nossas vidas nas mudanças que nós devemos ter e fazer. Que possamos nesta noite aceitar o convite: vinde a mim e eu vos aliviarei. Que todos nós possamos sair daqui nesta noite com este convite de alívio, com esse alívio perfeitamente nas nossas almas, para refrigerar nossas almas e guardar todos os nossos dias até que o Senhor volte. Que as bênçãos do Senhor estejam com cada uma pessoa nessa semana, que o Espírito Santo esteja guiando e levando o Senhor a mensagem de amor e de esperança àqueles que nos pedem a esperança do Senhor Jesus. Que esta igreja esteja abençoada, que o teu povo seja abençoado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa semana.